Olá, muito boa noite para todo mundo. Pelas horas do caimento da tarde e descambamento do sol, no arranchamento da comitiva viajadeira e festeira do Terra Viva DBA na TV, foi acesa a fogueira e os violeiros terminaram a afinação dos seus instrumentos para receber com alegria os companheiros e companheiras da freguesia convidados para participar da nossa função novidadeira. E agora a cantoria já pode começar com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Na pecuária, o começo de tudo é a cria. E nem seria carecido falar aqui da sua extraordinária importância para o companheiro fazendeiro poder ter a garantia de produtividade e de rentabilidade no futuro da sua propriedade, né? A questão é que, muito mais do que simplesmente juntar um touro e uma vaca, a reprodução exige do vivente conhecimento, estudo e planejamento. Isso não é em qualquer lugar que a amiga pecuarista vai achar. Pois então, para ajudar a resolver esta precisão, a gente criou e apresenta agora esta nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Lago da Pedra, no Maranhão, mandada pelo nosso companheiro pecuarista Geraldo Salles. Ele tem lá na fazenda uma novilhada meio sangue Nelore com Senepol. E está querendo saber qual touro poderia dar um bom resultado no cruzamento com estas fêmeas. Pois então, lida e explicada a questão e tendo feito o seu encaminhamento para quem tem ciência e sabedência para achar uma solução, a gente fica de banda para escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Geraldo. Bem, antes da gente falar quais raças utilizar sobre o seu gado, vamos pensar primeiramente nas suas matrizes. Suas matrizes são cruzadas de Nelore com Senepol, são duas raças tropicais. O Senepol é tropical, né, do calor, e o Nelore é do calor. Então, quando você cruza essas duas raças do calor, você gera heterose, porque um é taurino, o outro zebuíno. Além disso, você tem adaptabilidade de 100%. São animais 100% tropicais, que vão muito bem aí no Maranhão, muito adaptados, com pelo zero. Essas fêmeas Senepol, Nelore. O Senepol se casa muito bem com o Nelore, né? Porque um é de pequeno porte, outro é um animal com uma fisiologia um pouco mais tardia, que é o zebuíno. Então, é como o cruzamento, por exemplo, de Angus com o Nelore. Um é menor, outro é maior. E eles se complementam muito bem. No caso do Senepol, que é de pequeno porte, ele vai muito bem nessa Nelore. Você faz essa fêmea que é precoce e com boa habilidade materna. Parabéns, essa fêmea é excelente. Qual raça utilizar sobre ela? Se você falar em touros, eu recomendo primeiramente o Bonsmara, porque ele gera heterose. O Bonsmara é uma raça diferente do Senepol e do Nelore, então você tem 100% de heterose e ele cobre bem a pasto. Da mesma forma que o Caracu. O Caracu, se você quiser fazer animais de maior porte, o Caracu vai muito bem nesse gado, tem uma complementaridade muito grande, no Caracu, hoje nós temos Caracus mochos, né? Como por exemplo na Gênix tem o Horus, o Eros, o Apolo lá na Gênix, são todos mochos selecionados para carcaça do Dr. Trofo e cruzado na sua Senepol Nelore vai fazer um tricross também de pelo zero, 100% tropical e que animais pesados e fêmeas boas se você quiser aproveitar. Primeira opção Bonsmara, depois Caracu. Se você for pensar em um capricho maior, aí de piquetes menores, lotes menores das suas fêmeas Senepol Nelore, você pode usar aí uns bimestiços, como o Canchim e o Santa Gertrudes. São animais de grande porte, 5/8 europeus, por isso que requer um pouquinho mais de cuidado, se possível, com carrapato e uma suplementação alimentar no verão aí, né, para eles viverem bem, ficarem bem e cobrirem bem. Ou então você pode usar de menor porte o Brangus e o Brafor. Então, primeira opção dos bimestiços é o Canchim, depois Santa Gertrudes, porque eles são maiores, ou então o Brangus e o Brafor de menor porte, tá? Se você tiver capricho como touro. Falando em inseminação, Geraldo, eu recomendo o europeu. Você pode usar animais de maior porte, como Black Cimental, para fazer um rotacionado, para aproveitar a filha,
né, o cimental americano, ou então você usa o charolês americano, que aí, por exemplo, na Genex a gente tem um monumental, tem alguns touros bem interessantes, como o Black Cimental também tem alguns touros interessantes na Genex. Você vai usar, inseminar suas meio-sangue Cenepol Nelore, que você terá animais espetaculares. O Black Cimental na sua Cenepol Nelore, ele vai gerar animais tricross muito precoces, com ótima habilidade materna para você tirar a cria das fêmeas. E o charolês eu recomendo que seja um cruzamento terminal usado sobre a sua Cenepol Nelore. Ok, Geraldo? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. O intervalo é ligeiro e é já que a gente vai voltar. Mas enquanto isso, o compadre Cício vai animar o braseiro e pôr a água para esquentar, para coar um café, para o povo tomar e se animar para continuar com o serviço. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Conforme já foi falado, festejado e muito comemorado no Brasil inteiro, e já é da plena sabedência de todo mundo que faz parte da nossa audiência, o 2024 foi simplesmente excelente, né? Tendo entrado para a história carregando a glória de ter sido o melhor ano de todos os tempos para o setor exportador de carne bovina do Brasil. A explicação foi uma extraordinária combinação do despencamento do preço da arroba aqui no nosso mercado boiadeiro, com o aumento na demanda lá no estrangeiro e ainda a questão cambial, com a alta do dólar em relação ao real. A questão agora é que, matutando a respeito do lado que o vento vai bater no eito daqui para frente, a conclusão é que dificilmente essa combinação de situações vai acontecer novamente desse mesmo jeito, né? Pois o caso, então, é de campear informação de qualidade para assuntar o rumo que o carretão vai pegar neste 2025 que acabou de começar. E para dar atendimento a esta precisão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a zootecnista Isabela Camargo, analista de mercado da consultoria HN Agro, que vai prosear aqui com os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Isabela. Quanto tempo que a gente não proseava, né? Uma baita satisfação ter novamente a sua participação aqui no programa. Seja muito bem-vinda, como sempre, viu? Sidney, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. E é sempre um prazer enorme estar aqui com você. Isso, e fique à vontade, porque você é da casa e faz tempo. Ô, Isabela. É verdade. Isabela, pegando a questão bem do comecinho, né? Por que no ano passado o boi brasileiro ficou sendo o mais barato do mundo, hein? Bom, ô Sidney, então para a gente começar aí essa prosa, né? A gente precisa pensar em relação ao ciclo pecuário. Parece até cansativo a gente ficar falando sobre ele sempre, mas é ele que rege o mercado e é ele que nos ajuda a entender o que aconteceu e o que está por vir. Então, em 2024, o Brasil ele ainda estava na fase de baixa do ciclo, e nessa fase é quando a gente observa uma maior disponibilidade de animais para o abate, uma maior participação de fêmeas e, consequentemente, a gente tem um valor menor para o preço da arroba. E, junto a isso, nós tivemos a desvalorização do real frente ao dólar, que também favoreceu para esse cenário, né? Então, acabou deixando o Brasil entre os menores valores da arroba. E assim, eu acho que não é, como você disse no início, não é surpresa para ninguém que o primeiro semestre de 2024 foi marcado pela desvalorização em relação a 2023 para a arroba. E em 2023, a gente já tinha tido uma desvalorização frente a 2022. Então, se a gente for pensar em julho ali, a gente tinha uma arroba em torno de 229
E aí, a partir do segundo semestre, a gente teve um início aí de reversão, terminando dezembro com 320 mais ou menos para o preço da arroba. Mas acabou deixando aí o país entre uma das arrobas mais baratas do mundo, né? Dentro desse contexto que você está falando aí, né, Isabela, que foi que aconteceu com a oferta de carne aqui no Brasil ao longo do ano passado, né? Então, como eu disse, nessa fase de baixa do ciclo, a gente tem uma maior disponibilidade de animais para o abate e, consequentemente, mais oferta de carne para o mercado. Então, se a gente for pensar aqui, eu trouxe alguns dados preliminares do CIF, eles podem sofrer algumas alterações, mas a gente viu que, em média, os abates tiveram redução de 17%, considerando de janeiro a outubro, né, quando a gente compara a 2023. Em novembro, esse cenário mudou um pouquinho, a gente teve uma queda no número de animais abatidos de 4,7%, e em dezembro foi perto da estabilidade, também comparando a dezembro de 2023. Então, assim, a gente tem uma maior disponibilidade de animais, uma maior produção, então acabou tendo aí uma maior oferta de carne no mercado interno em 2024. Isabela, agora, olhando para o mercado internacional, no geral, né, qual foi o comportamento da oferta de carne bovina no 2024, recentemente terminado? A gente tem dados do USDA, Sidney, que mostram um aumento de 2,3% na produção de carne quando a gente compara a 2023. Esse aumento principalmente devido ao aumento da produção no Brasil e China. A gente tem Brasil, China e Estados Unidos como maiores produtores, né? Como maiores produtores. E os Estados Unidos no inverso, né? A gente teve uma queda lá de 2,5% na produção. Isso são dados preliminares e podem sofrer algumas alterações aí em relação a esses valores nos próximos meses aí. Agora, em relação à demanda por carne no ano passado, Isabela, o que foi que aconteceu na praça internacional? Bom, então, em relação ao mercado internacional, a gente pode dizer que foi maravilhosa, não sei como o pecuarista colocaria, mas foi muito positivo, né? O Brasil bateu recordes, né, e exportou 2,5 milhões de toneladas. Esse valor foi 26,9% maior do que quando a gente compara a 2023. Em relação ao faturamento, a gente também teve um resultado positivo, né, pensando no faturamento em dólares, e a alta foi de 22,8%. E entre os principais compradores da carne bovina brasileira, a gente tem China e Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos. Em relação ao volume que a gente enviou para a China, ele foi 10,6% maior do que quando a gente compara 2023. E para os Estados Unidos foi ainda mais positivo, né, com um aumento de 93,7%. E vale lembrar que a gente tem uma cota em relação aos Estados Unidos e a gente superou essa cota em 2024. Voltando agora aqui para o nosso tempo presente, né, Isabela, como é que está hoje a situação da pecuária dos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores de carne, mas também é um grande importador de carne, principalmente, como você falou, é o segundo maior importador da carne brasileira, né? Como é que está a situação hoje lá? Bom, lá, Sidney, eles estão num momento do lado oposto que nós estamos, né? Vamos pôr assim, em relação ao ciclo pecuário. Lá eles estão na alta do ciclo pecuário, quando eles têm menor disponibilidade de animais para o abate e também uma alta em relação à arroba. Então, a gente tem alguns dados aqui do USDA que o rebanho inicial bovino nos Estados Unidos em 2025 deve ser 1,3% menor. E a produção de carne no país deve ser 4% menor, comparando 2025 com 2024. Então, diante desse cenário, a gente ainda tem oportunidade para exportar, para continuar exportando um bom volume para esse país, mas pensando aí em números.
É isso que eu ia te perguntar agora, né? Será que aquele senhor lá do cabelo amarelo, que está na cadeira presidencial lá nos Estados Unidos, será que ele pode querer prejudicar de alguma maneira as exportações de carne brasileira para lá? Bom, se a gente observar os dados em relação às oportunidades do mercado, como eu disse, eles são positivos para o Brasil e a gente deve continuar exportando um bom volume e a gente começou o ano exportando um bom volume para esse país. Mas em relação às medidas que esse senhor vai tomar, a gente ainda não tem muita certeza e nada é descartado, né? Mas a gente acredita que num primeiro momento não vai ter nenhuma mudança radical. Então, assim, a gente tem uma cota nos 20 primeiros dias do ano de 2025, eles já preencheram essa cota. Então, até agora, a expectativa é de que a gente continue, mas nenhuma mudança é descartada em relação aos Estados Unidos. O pessoal diz que vale cruzar os dedos assim também. Será que é verdade? Será que adianta, Isabela? Não sei, né? Não custa tentar, né? Eu acho. Tá bom, Isabela. Olha, tinha mais coisa para a gente conversar, mas você sabe que o nosso tempo aqui é apertadinho, né? Então, que bom que você achou o caminho de volta, né? A gente volta a conversar aí ao longo dos próximos meses para saber o que é que vai acontecer com o carretão neste nosso estradão da pecuária brasileira. Obrigado, viu, Isabela? Abraço para você. E um abraço para o pessoal aí da consultoria HN. Eu que agradeço, Sidney. Um abraço a todos. Até outro. E antes de dar seguimento nesta nossa lida faladeira, a gente vai fazer aqui mais uma parada ligeira para atender a precisão de dar um refrescamento para a garganta e para o pensamento. E quando a função for retomada, na sua pernada derradeira, o assunto que vai ter a nossa atenção é o caso passado com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Aqui no nosso terreiro, o consumidor está alongado do mercado por motivo de falta de dinheiro. Na China, o comprador de carne parou de negociar e se abraçou com o povo para festejar a chegada do Ano Novo. E juntando isso com o aumento na oferta de gado terminado, o fazendeiro brasileiro está fechando janeiro com um céu cismento em riba do seu chapéu. Não vai demorar nada para a gente voltar, aguarde. Depois de vencer o poeirão da estrada e a imensidão da chapada e tendo já quase na vista o ponto marcado para entregar a boiada, a comitiva estende a jornada pelo mercado para saber por quanto a nossa mercadoria está sendo negociada na freguesia. Pois os companheiros e companheiras fazendeiros que passaram o janeiro quase inteiro soltando o rojão e fazendo comemoração, agora estão chegando no fim do mês tendo um céu cismento em riba do chapéu, por conta do comportamento atual da nossa praça boiadeira, que destrambelhou no rumo de descida da ribanceira. A parte principal da explicação para esta situação é a demanda, que desde um pouco antes do final do ano passado estava subindo em desabalada carreira, contrariando o roteiro costumeiro para esta época, tanto aqui no nosso terreiro quanto lá no estrangeiro, né? Mas o caso foi que, conforme o tempo foi avançando e as contas foram se ajuntando, os derradeiros dinheiros do trabalhador brasileiro foram criando asas e indo embora. E agora o vivente está com a algibeira areada de tão vazia, esperando a virada do calendário para receber o próximo salário e poder, de novo, comer carne e não só arroz e feijão com ovo. Mas, além desta questão, a gente ainda vai ter de esperar para ver qual vai ser a reação da população aos aumentos nos preços do produto no balcão do açougue, que já estão bem mais salgados do que no ano passado. Já a respeito do setor exportador, até a terceira semana deste 2025, que acabou de começar, a média diária dos embarques estava em 9.500 toneladas. Mas agora, neste trecho derradeiro de janeiro, caiu para 8.400 toneladas. A razão deste despencamento é o procedimento da China, onde fica tudo parado nesta época para o povo poder comemorar o ano novo deles, começado agora mesmo, nesta quarta-feira, dia 29, sendo que esta é a maior e a mais importante festa do calendário do gigante lá do Oriente Distante. E para completar a conjuminação derrubadeira, falta falar ainda que a oferta de gado terminado continua apresentando uma alta ligeira nas principais regiões de comercialização de animais do país, né?
Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que em todas estas praças a arroba caiu. A lista das derriçadas foi puxada por Barretos e Araçatuba, aqui em São Paulo, e agora o tombo foi geral, com o boi escorregando para R$ 325 e a vaca para R$ 298, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho foi cortado para R$ 310 e a fêmea para R$ 287. No Triângulo Mineiro, o boi piorou para R$ 315 e a vaca para R$ 295. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho recuou para R$ 308. No sul goiano, a fêmea desandou para R$ 293. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi já não vale mais do que R$ 310 e a vaca do que R$ 292. No sul da Bahia, o boi escorregou para R$ 293 e a vaca para R$ 280. Em Paragominas, no Pará, andando de fasto, o macho voltou a arredondar os R$ 300. E no sul do Tocantins, a fêmea foi rebaixada para R$ 270. O tempo, que é o patrão da noite e do dia, já mandou um para o outro lado do mundo e trouxe a outra para o lado de cá. E a lua está reinando por riba do sertão, alumiando toda a mata e arrancando da cascata rebrilhos de prata. E na rancharia, estando a cantoria já arrematada, a pionada foi se retirando e agora quem está mandando é o silêncio. Mas o sossego tem hora certa para acabar, porque logo cedo, no romper da madrugada, a comitiva já vai estar armada e ajaizada para pôr de novo a boiada para marchar na estrada. Esta e mais algumas centenas de prosinhas rimadas do mesmo tipo e com a mesma embocadura, eu mesmo que escrevi com a minha própria mão, com a dupla intenção de fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira e de dar uma humilde contribuição para sua preservação, para ela poder chegar até as gerações futuras, né? Aí, para não deixar esta ali da versejadeira espalhada, com o risco de ficar esquecida em algum canto da casa, foi tomada a decisão de ir juntando tudo e publicando. E assim foram saindo, um depois do outro, os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já chegaram até os mais distantes rincões deste mundão do sertão, levados pela mão dos companheiros e das companheiras, boiadeiros ou não, do país inteiro. Se o amigo e amiga que estão aí na frente da televisão quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, fiquem à vontade para ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou para mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda para me procurar lá no Facebook. Daqui até o sertão do Espraiadinho, a comitiva vai levar quase o dia inteirinho, de modo que a nossa partida vai ter de ser bem cedinho. Pois então, a gente já vai deixar feita a despedida e, para não atrasar a saída, já fica aqui prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.